Bom, então, bom dia a todos e a todas. Eu, antes de mais, portanto, gostaria de agradecer à Irene Pimentel e à Filomena Molder e à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa o convite para estar aqui, que faço com muito gosto. Também, naturalmente, felicitar os organizadores e a FCSH pela iniciativa, que me parece louvável a todos os títulos. E eu não preparei um texto escrito, tenho aqui algumas notas soltas que vou falar um pouco sobre, pronto, no fundo, o tema, o tópico, o desafio que lançaram, aliás, retomando o trabalho da Ana Hara, sobre como responder ao momento presente, que naturalmente precisa também sempre de um diagnóstico que se está a passar. Pronto, eu acho que, de facto, em primeiro lugar, acho que há um problema também, é um problema de, como disse, aliás, aqui o reitor da Universidade Nova há pouco, e já os outros intervenientes falaram também, há um problema também de empenhamento cívico das próprias instituições e das elites. E às vezes nós perdemos também nas nossas carreiras, nos nossos avaliações meritocráticas, quer dizer, que depois não têm consequências e, portanto, na verdade são um embuste que é o que estamos a viver, infelizmente, mas a verdade é que estamos muito nisso. E também há um problema de empenhamento cívico e às vezes até há uma ilusão entre os cientistas sociais, alguns mais, digamos assim, permeáveis a esta ideia que alguns cultivaram, uma espécie de imparcialidade, estar acima das controvérsias do tempo. E eu recordo que há 2 semanas ou 3 o José Pacheco Pereira fez um artigo, aliás, muito interessante sobre isso, e onde dizia os riscos que nos tempos em que vivemos, em que de facto há uma compressão de vários elementos dos nossos sistemas democráticos, que um tipo de aceitar os termos do debate tal como ele está implica no fundo, aliás isto também não é nada de novo, quer dizer, já há muita gente, há muito tempo que dizia isto, uma espécie de legitimação do status quo pela vertigem dessa espécie de imparcialidade, não é mais do que uma convergência com o pensamento dominante. E, portanto, acho que também este colóquio tem esse valor de tentar, do meu ponto de vista, enfim, é a minha interpretação, ir contra essa deriva ou essa contemporização. Porque, de facto, eu acho que nós vivemos tempos de... eu já tenho escrito isto e acho que há um duplo problema com a nossa democracia, que eu acho que ela está a ser comprimida, atacada em 2 frentes fundamentais. Uma é a questão, se nós quiséssemos, podíamos falar da Constituição formal, do Estado de Direito, ele próprio. Eu recordo agora aqui sobre a questão da universidade, agora foi infelizmente decidido, mas há vários elementos do Estado de Direito. Eu recordo, por exemplo, as pessoas que passavam agora, depois de acabarem os seus doutoramentos, estavam a continuar a ser pagas como assistentes, quer dizer, em violação do Estado de Direito, como aliás no princípio do debate o próprio Nuno Crato, o Ministro da Educação, portanto, reconheceu. Mas podia dar outros exemplos. Já houve o parecer do Tribunal Constitucional sobre a iniquidade e a assimetria na questão dos cortes dos subsídios, a própria nova legislação do trabalho, que está em fiscalização sucessiva, suscitada por deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, foi por especialistas do direito do trabalho, levantaram sérias dúvidas sobre a compatibilidade entre essa nova legislação do trabalho e o texto constitucional, que aliás o próprio programa da Troika exigia, quer dizer, o próprio programa da Troika, recordo um texto de Monteiro Fernandes no Público sobre esta questão do direito do trabalho, a nova legislação, quer dizer, o programa da Troika exigia conformidade com o texto constitucional. Há dúvidas sérias sobre isso, dizem os especialistas. O Sr. Presidente da República, que é o guardião das instituições e da democracia, não suscitou a fiscalização preventiva como deveria ter feito o guardião das instituições e da democracia. Não fez. E, portanto, fizeram estes deputados, veremos o que dá, pode dar cabimento ou não aos peticionários, mas de todo modo, mas podia dar vários outros exemplos também não queria estar aqui muito a falar das universidades, mas quer dizer, nós podemos também
falar e da própria administração pública, porque todas as duas legislaturas anteriores passou a falar na questão da necessidade de avaliação, nomeadamente das pessoas na administração, quer dizer, que não eram avaliadas. Agora, somos avaliados, temos uma imensa carga burocrática, mas aquilo não tem consequências. Portanto, isto é um embuste. É um embuste, quer dizer. E este embuste, agora estamos todos com ele, quer dizer, agora, eu acho que também, de facto, mais uma vez o Sr. Reitor, quer dizer, fez aqui, eu acho que uma apresentação muito interessante, que é lembrar que também, se calhar, isto é uma responsabilidade de nós próprios, porque também, no devido tempo, não fizemos perante os outros, que somos também nós, os cidadãos em conjunto, a sociedade, um trabalho pedagógico de valorização do papel dos serviços públicos, da universidade, da cultura da avaliação, mas com consequências, tem que haver consequências para a avaliação, senão é uma brincadeira. Mas eu acho que a democracia não está só a ser em risco por via das violações à letra da Constituição. Ela está, até mais e em primeiro lugar, e originalmente, em risco, está a ser atacada, ponto, por violação daquilo que os cientistas políticos chamam, e os juristas, os constitucionalistas, a Constituição Material da Democracia. Quer dizer, e qual é a Constituição Material da Democracia? Tem vários domínios, não é? A separação de poderes, os direitos fundamentais, quer dizer, uma série de elementos. Mas há um elemento central numa democracia representativa, como são as nossas, que é a questão do contrato. Quer dizer, os partidos, os agentes políticos, quando vão a eleições, apresentam um conjunto de propostas aos eleitores que são, digamos assim, as balizas. Pode haver inflexões a meio do caminho, naturalmente há imponderáveis, há crises, há tudo isso. Mas há limites para isso. As eleições não são um cheque em branco para os vencedores. O caderno de encargo está, mais ou menos, balizado por aquilo que eles apresentam quando vão a votos. E nós, quando houve as últimas eleições legislativas em junho de 2011, quer dizer, houve um conjunto de propostas, nomeadamente da parte dos vencedores, mas também do próprio Partido Socialista. O Partido Socialista disse, nomeadamente, duas coisas. Por um lado, que se esforçaria por cumprir aquilo que era o Programa de Assistência Financeira, que rubricou, não é? E, por outro lado, que não acompanharia uma deriva para além disso, nomeadamente da parte dos vencedores, se não fosse ele, e não foi, das eleições. E os vencedores, todos nós conhecemos, quer dizer, quais foram as suas posições, e também conhecemos qual é que era o programa da Troika então, que foi aquilo que foi sufragado pelos eleitores. Ora bom, as promessas dos vencedores, sabemos onde é que elas estão, todas no lixo, quer dizer, aliás, com uma desfaçatez. Eu lembro-me do Dr. Passos Coelho, quando foi a aprovação do orçamento para 2011, em 2010, portanto, quase que fez um ato de contrição pública, pedir desculpa, porque tinha pactuado com o aumento do IVA. Isto foi para aí em outubro de 2010. Agora é desfaçatez em desfaçatez. Todos os dias, quer dizer, se desmentem, o Ministro das Finanças, quer dizer, diz uma coisa num dia, no outro dia diz que não perceberam bem, que somos todos estúpidos, quer dizer. E, portanto, isto é uma desfaçatez, não há pudor, quer dizer, não há pudor. E, portanto, acho que a democracia está seriamente em risco por causa de tudo isto, não é? Além do mais, esta compressão da Constituição Material e da Constituição Formal é altamente assimétrica. Já houve aqui vários textos que falaram na questão dos bancos, não é? Da origem desta crise, e de quem é que tem ficado, quem é que tem sido mais protegido, para onde é que tem ido o dinheiro dos contribuintes para salvar quem, e quem é que tem estado a ser exigidos todos os sacrifícios e todas as violações da Constituição Material e Formal. Isso também parece claro, não é preciso detalhar muito. Mas agora temos um novo patamar, que é o patamar dos 4 mil milhões. Também não foi a votos, nada disto foi a votos. E vale a pena pensar qual é o ponto de partida. Porque, no fundo, houve aquela coisa moral, que eu acho que realmente é repugnante, que nós vivíamos acima das nossas possibilidades, caem os baleiros que não trabalham, etc. Mas nós, se nós formos ver, quer dizer, qual é antes dos 4 mil milhões, quer dizer, qual é o nosso nível de financiamento do Estado Social, independentemente de necessidade de ajustamentos, tudo bem, mas qual é o nível? Nós olhamos, por exemplo, para o ensino superior, eu já darei outros exemplos, quer dizer, que são mais ou menos todos convergentes neste sentido. E nós vemos que já em 2005 os gastos médios per capita e em percentagem do PIB, sempre os gastos médios per capita são mais interessantes,
ponto de vista quando é que a gente gasta em média com os outros, punham-nos na cauda da OCDE. Ora, o Conselho de Reitores, recentemente, no âmbito desta nova crise, com mais compressão, é sempre compressão por cima de compressão, mostrou um gráfico espantoso que é, quer dizer, que é uma curva assim muito inclinada. Portanto, agora nós devemos estar abaixo abaixo de tudo. E agora querem mais 4 mil milhões, ou eventualmente mais, porque nunca foi a votos. Portanto, isto para mim significa a construção do Estado mínimo nas costas dos eleitores. E, portanto, eu que tenho as maiores dúvidas do que é que as eleições pudessem produzir de novo a seguir, acho que uma clarificação eleitoral é necessária, porque isto não pode ser feito nas costas dos eleitores, não tem legitimidade para fazer isto. Não tem legitimidade formal nem substantiva. Mas, enfim, e portanto, acho que este é um problema sério e que existe pressão também da oposição, porque aceitar os termos do debate, quando há uma pressão enorme do sistema mediático, e ele vai ficar mais afunilado se avançarmos para a privatização da RTP como querem e tudo isto que está a passar, não é? Não tenhamos dúvidas sobre isto, basta pensar que nós temos, agora um parentezinho, temos em algumas televisões privadas, quer dizer, mas sem problema nenhum, ninguém diz nada, e regulador, isso é uma coisa inexistente. Por exemplo, eu gosto muito do professor Marcelo Rebelo de Sousa, pessoalmente, mas todas as semanas temos aquela récita de uma pessoa que é de um partido, tem uma orientação ideológica e deve ter o seu lugar ali, mas não tem contraponto. E depois vemos na SIC, quer dizer, vários programas de debate político onde, não digo os partidos, porque quando é os partidos eles esforçam-se um bocadinho por compor o programa. É as pessoas daquelas galáxias, programas onde pessoas mais da área do Bloco de Esquerda, ou do PCP, não estão lá, não são do Bloco de Esquerda, nem do PCP, nem de nenhum partido, aliás, mas acho que isto é um problema de pluralismo. E esse pluralismo é bastante comprimido nas televisões privadas. E isso garanto-vos, gostava de ver uma estatística sobre isto, mas basta ver, quer dizer, e aliás temos este exemplo do Marcelo, e recordo como é que era a televisão pública, quando estava lá o Marcelo, ao menos esforçaram-se um bocadinho, puseram um vitrine, pronto, era um bocadinho, esforçam-se um bocadinho. Quer dizer, agora, quando isso desaparecer, já não se esforçam, porque no setor privado é uma desfaçatez. Eu acho que ali devia haver, porque aquilo é um espaço público democrático. Mesmo o setor privado devia ser obrigado a cumprir regras de pluralismo, mas não é. E, portanto, nós corremos o risco de afunilar ainda mais tudo isto. Portanto, agora, claro, acho que também há uma responsabilidade dos cidadãos em tudo isto, e eu acho que nós na universidade pública, as pessoas dos serviços públicos, não valorizamos, deixamos chegar, construir-se esta ideia, também foi aqui o Sr. Reitor que disse, e eu acho que nós ficamos fechados no nós estamos aqui, somos muito bons, fazemos as nossas carreiras, os nossos artigos, e fechamos sobre si próprios e não fizemos um trabalho também de valorização pedagógica do que é que nós damos à sociedade e do que é que os nossos serviços públicos são bons. É porque nós temos com certeza problemas, na saúde, por exemplo, há problemas graves de acesso, mas a qualidade do Serviço Nacional de Saúde é elevada. E no sistema educacional, por exemplo, as universidades, mas há algumas universidades, quais são as universidades privadas que são melhores que as públicas? E há muitos exemplos bons de carafeira internacional das universidades públicas. E mesmo no sistema secundário, quer dizer, nós não podemos esquecer qual foi a herança que chegámos ao 25 de Abril, quer dizer, que isso é a história. Nós chegámos com cerca de 30% de analfabetos. Não há uma valorização da cultura em Portugal. É uma valorização quase instrumental. As pessoas estudam para arranjar um emprego. Globalmente. Portanto, não há uma valorização da construção da cidadania, da construção da pessoa, quer dizer, e isso é um problema cultural muito forte que é difícil de ultrapassar. E, portanto, é preciso muita pedagogia e empenhamento de todos nós e dos cidadãos em geral. Eu acho que, apesar de tudo, há alguns pontos positivos nesta crise. Em primeiro lugar, exatamente é que ela tem estimulado, politizado e repolitizado muita gente que estava afastada da política, não é? E isso tem-se visto, quer dizer, nas gigantescas manifestações, mais ou menos inorgânicas, mas, quer dizer, há um potencial e há muita gente, desde mais jovens a menos jovens, que tem sentido agora um apelo, porque veem, quer dizer, que isto também está nas suas mãos, pelo menos enquanto vivemos numa democracia mitigada por ano, mas tem havido, quer dizer, também iniciativas de artistas e de académicos, este aliás é um exemplo disso mesmo, e portanto acho que esse é um ponto positivo. Provavelmente não chega,
porque numa democracia representativa estes movimentos têm um papel importantíssimo na discussão de alternativas, na pressão sobre o sistema político, sobre os atores políticos, mas em última instância as decisões finais passam pelos partidos políticos e pelo Parlamento e as instituições políticas. E aí nós temos um bloqueamento, quer dizer, temos um sistema político que só funciona do ponto de vista da geração de alternativas de governo do Partido Socialista para a sua direita. Não vou aqui discutir as responsabilidades, é um dado de facto. E ainda agora, quer dizer, nós corremos o risco, eu apesar de tudo acho que cada vez mais as eleições são importantes por causa de uma questão desta questão da clarificação, não se pode construir um Estado mínimo nas costas dos eleitores. De todo modo, há uma clara sensação de que se houvesse eleições, até podia haver uma maioria de esquerda, mas provavelmente o que teríamos era um bloco central, eventualmente também do CDS, liderado pelo Partido Socialista, porque a esquerda não é capaz de falar uns com os outros para gerar alternativas, e acho que aí a cidadania também tem que fazer pressão para mudar esse status quo. Claro que as instituições também ajudam a isso, porque permitem o cultivo de nichos e menos preocupação com o conjunto geral, com os compromissos necessários de uma sociedade democrática. Mas, portanto, acho que este é um problema do sistema político que os resolver, e acho que os cidadãos também devem pressionar os agentes para a superação deste desequilíbrio. E depois, claro, há a questão europeia, não é? Porque isto também não passa só por nós. Eu penso que a Europa é um dos projetos mais generosos, mais promissores do mundo moderno, nomeadamente da Europa do pós-guerra, mas nós vemos que o rumo que tem estado a seguir é muito preocupante, quer dizer, porque está a pôr em causa todo o sentido de solidariedade, de uma Europa como instrumento de domesticação, de humanização da globalização, e pelo contrário uma espécie de Europa que se está a construir como uma espécie de cavalo de Troia da globalização neoliberal, onde se mimetiza lá dentro. E isto não começou agora, também começou com a entrada dos 10 países da Europa Central e do Leste. Não é por entrada deles, é que eles entraram e o orçamento contraiu-se. E, portanto, eles foram, de algum modo, obrigados a competir por mínimos sociais para sobreviver. Agora chegou a nós. Porque eles não tiveram os mesmos níveis de fundos que teve o sul da Europa quando entrou em 81 a Grécia, e depois em 85, 86 Portugal e Espanha. E, portanto, entraram com grandes desníveis de desenvolvimento e ofereceram-lhes muito pouco em termos de ajuda. E, portanto, no fundo, o implícito concorram aí baixando os impostos ao mínimo. E eu, sinceramente, acho que há agora um debate aqui, o Sr. Ministro da Economia propõe que as empresas paguem só 10% de IRC, que é para ver. Mas isto é o paradigma desta Europa, que é o cavalo de Troia da globalização. Eu espanto-me é que nem o Partido Socialista diz nada sobre isto, nem ninguém diz nada, porque isto é essa visão da Europa que nos está a enterrar, que é a visão de nós temos é que competir aqui todos pelos mínimos sociais, e quanto mais para baixo, melhor. Portanto, pronto, talvez com isto termino, já me alonguei talvez demais, e agradeço mais uma vez o convite, e é com muito prazer que vim aqui. Obrigada.